1888, volume 1. Prefácio. Da Igreja primitiva dizem as Escrituras, e naquele dia agregar-se quase 3.000 almas, e todos os dias acrescentavam o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 41, 47. Grandes foram os prodígios da Igreja Apostólica no primeiro século. Curas, milagres, sinais e prodígios eram operados todos os dias pelos apóstolos de Jesus. O que deu poder e ousadia a esses simples homens? A influência da chuva temporã. Essa chuva não foi um evento, mas deu início a uma estação, que perduraria até o fim dos séculos. No entanto, ainda nos primeiros anos da era cristã, a Igreja deixou de desfrutar os benefícios dessa chuva, desviando os olhos de Cristo em busca das bênçãos e reconhecimentos temporais. Satanás, então, conseguiu lograr a vitória. O grande adversário se esforçou, então, por obter pelo artifício aquilo que não conseguiu alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levava-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Cristo. A Igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem ou modificassem algumas características de sua fé e se unissem aos que haviam aceitado parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na Igreja, a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. O Grande Conflito, página 42, 43. A Igreja desejou ser aceita, mas para isso ela teria que tomar do vinho de Babilônia, aceitando doutrinas falsas e tornando-se inapta para servir aos propósitos de Deus. Então, ele teve que avançar com os poucos fiéis que restaram dessa amalgamação. Embora essa união com idólatras, que resultou na queda da Igreja, tenha acontecido, a chuva temporã não deixou de cair. Os poucos fiéis continuaram a desfrutar de seus benefícios. Desde os dias do naufrágio da Igreja primitiva, embora poucos, não faltaram fiéis servos de Deus e defensores da sua verdade. Uma vez que a chuva temporã estava caindo, há quase 2 milênios, Deus desejou honrar os seus com uma porção dobrada do Espírito na chuva serúdia. A chuva temporã tem o propósito especial de fazer o grão encher a espiga,
de desenvolver o cereal até ficar grande e completo. No sentido espiritual, ela deve eliminar do caráter humano qualquer nódoa de pecado, habilitando o homem a viver à altura de toda a luz que lhe foi revelada. Já a chuva serôdia tem um papel totalmente diferente. Ela atuará amadurecendo o grão. Não eliminará pecados da vida do homem, mas dará poder àquele que estiver habilitado a recebê-la. Contudo, para receber a chuva serôdia, devemos receber primeiro a chuva temporã. Em 1888, na Assembleia de Minneapolis, chegara o grande dia. O grandioso Deus prepara-se para derramar a tão esperada chuva serôdia sobre seu povo. Ele então manda 2 mensageiros que deveriam preparar os vasos para receberem-a. Mas algo deu errado. Enquanto Deus trabalhava de um lado, Satanás trabalhava de outro. A obra especial e enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates, para que haja contendas, desperta a combatividade e sufoca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção, levando-as à diversidade de opiniões, acusações e preconceito que cerram a porta para a verdade. Review and Herald, 11 de setembro de 1888. O critério fundamental para receber a chuva temporã e a serôdia é a unidade, e Satanás sabe muito bem disso. Por isso, ele introduziu na Assembleia, em 1888, um espírito faccioso, discórdia e debates apaixonados. Essas coisas desapareceram os envolvidos e impediram que Deus derramasse sobre sua igreja a chuva serôdia. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar essa vontade estava à base de grande parte da oposição, manifestada em Minneapolis, contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo, que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderia ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia do Pentecostes. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada afastada do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234, 235. O poder que Deus deseja comunicar a seu povo, que iluminaria a terra com sua glória, mas que sofreu resistência, é a chuva serôdia, isto é, a mensagem da justiça de Cristo pela fé, no poder criador e transformador da palavra de Deus. A profecia de Jeremias 3:3 se cumpriu em nossa própria experiência. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, por causa do amor ao ego, e a chuva não caiu, e a igreja não subiu. Ellen G. White escreveu 4 volumes acerca dessa dramática experiência, mas por causa do grau de delicadeza do assunto, esses materiais nunca foi traduzido para as línguas portuguesas e hispânica, sabendo que cada indivíduo deve ter a consciência dirigida pelo Espírito Santo e não por homens. Por isso, esse material está agora em língua portuguesa, e todos poderão por si mesmos avaliar e entender de fato o que ocorreu em 1888. Amém.